Olá, como vão, queridos alunos, né? Começando mais um PET aí, o PET 4 de História. Vamos começar um novo tema, né? Que é a Idade Média, o início da Idade Média, o feudalismo. Vamos ver do que se trata então, né? Então, PET 4, semana 1 de História, professora Angelita Queiroz. O tema dessa semana, então, o nascimento do mundo medieval. Caro estudante, nessa semana você aprenderá sobre o surgimento do mundo medieval, que seria a Idade Média, né, o período da Idade Média na história, e os processos que deram origem ao sistema feudal na Europa. Você deverá ser capaz de compreender as mudanças que geram essa nova forma de organização social. Bons estudos! Então, o nascimento do mundo medieval. Né? A história é feita por processo à medida que alguns reinos e impérios em crise, novas dinâmicas sociais, políticas e culturais vão ser surgindo ao longo do tempo e criando estruturas que se tornam a base de uma nova sociedade. Esse foi o caso da sociedade medieval, que se originou a partir da queda do Império Romano, entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, quando os germânicos começaram a migrar e invadir o Império Romano. A população urbana começou a migrar para o campo, então isso é extremamente importante, né? É o processo de ruralização. As pessoas saíram das cidades e foram para o campo, para ter melhores condições de vida. E os donos das terras passaram a arrendar, conceder terras aos camponeses, que em troca deveriam produzir o alimento para todos, formando assim pequenas vilas. Devido aos constantes ataques, foram erguidos muros em volta das vilas, a fim de proteger os colonos que nela trabalhavam, nesses muros aí de proteção, né? Mas nós vamos ver que tinham outras formas de proteção também. No século IV, então, diversos povos germânicos, chamados de bárbaros, por não serem romanos, né, de bárbaros para os romanos, se tratarem de outros povos, dominaram as terras do Império Romano do Oriente e criaram diversos reinos, mesclando os povos e as culturas germânicas com a romana pela Europa. Os burgúndios dominaram onde hoje é a Suíça, França e Itália. Os ângulos e os saxões dominaram a região da Grã-Bretanha. Os visigodos dominaram a Península Ibérica, onde ficam localizados a Espanha e Portugal. E os francos dominaram a região da Gália, onde hoje é a França. Então, a gente percebe, né, que toda a Europa foi dominada por esses povos, diversos povos. Então, nós temos aí os burgúndios, ângulos, os saxões, os visigodos e os francos. Então, eles formaram vários reinos. Né? Não é, o Império Romano dividiu-se em vários reinos. Dentre os reinos formados, podemos destacar os francos, que durante o reinado de Carlos Magno, século VIII, ampliou seu território e criou um império. Sua política consistia em distribuir terras, cargos e outros direitos a seus aliados políticos. Esses bens e direitos eram chamados de feudos, e aqueles que os recebiam se tornavam vassalos, ou seja, em troca deviam obediência e fidelidade ao rei, chamado de suzerano. Nasce aí uma relação de troca entre os nobres, chamada de relação de suzerania e vassalagem, em que os reis concediam os feudos em troca de apoio. Essa dinâmica passou a predominar em parte da Europa e deu origem a um novo sistema político e econômico, chamado de sistema feudal, em que o poder se baseava na posse de terras. Então, nós vemos aí duas relações, né, políticas e sociais desse período do feudalismo, onde o rei entrega o feudo, né, entrega parte da terra ao senhor feudal. Essa relação é chamada de vassalagem, né? O rei era chamado de suzerano e o senhor feudal era chamado de vassalo. E essa relação de suzerania e vassalagem, essas duas relações, elas eram de apoio. Ou seja, o rei dava aí como suzerano ao vassalo essa terra, esse suzerano protegia essa terra, esse vassalo protegia essa terra, e oferecia ao suzerano, que era o rei também, alimento, proteção, né? Tinham várias vantagens aí, essa troca aí
de apoio nessa relação de suzerania e vassalagem. Com o passar do tempo, o conceito de feudo se tornou quase um sinônimo para terra, pois os senhores feudais geralmente recebiam territórios para se manterem fiéis ao rei e acabaram se tornando o grupo social dominante, formado por uma nobreza de sangue, ou seja, aquela em que os herdeiros do senhor feudal recebiam como herança suas posses. Nos feudos territórios, foram construídos castelos para a proteção do rei e de sua família. Havia no entorno uma terra cultivável chamada manso senhorio, em que todo o alimento produzido devia ir para o senhor. Havia também o manso servil, onde os servos, os camponeses que trabalhavam no feudo, podiam morar e cultivar seus alimentos. E o manso comunal, ou seja, terra de uso comum entre os servos e os senhores. Então tinha uma divisão, E nós temos uma imagem da divisão do feudo. O sistema feudal se tornou a base política e econômica europeia por cerca de 7 séculos e foi, aos poucos, sendo substituído pelo sistema capitalista. Os pensadores da era moderna, entre os séculos XV e XVIII, chamavam esse período anterior de Idade Média e também de Idade das Trevas. O primeiro termo surge devido ao fato de que os modernos consideravam que a Idade Média ficava entre dois períodos importantes: a Antiguidade Clássica, onde a cultura grega e romana estava em alta, e a Idade Moderna, que buscava nos gregos e romanos a inspiração para o desenvolvimento do pensamento racional e científico. Já o termo Idade das Trevas foi criado, pois acreditava-se que esse era um período de escuridão intelectual e cultural dominado pela Igreja Católica. Hoje, esse segundo termo não é mais usado, pois os novos estudos no campo da história trazem novas descobertas sobre a vida cultural e intelectual da Idade Média. Então, nós vimos que é um período aí, Idade Média, entre esses períodos, a Antiguidade Clássica, e a Idade Moderna. Aí nós vimos, o exemplo de dois feudos, da divisão, o manso senhorio, as terras comunais, a casa dos servos, a casa do senhor feudal, tinha igrejas, plantações, e o castelo onde morava o rei. Então, até a próxima aula, queridos alunos. Continuem firmes e bons estudos.